Não saia deste vídeo, aconteça o que acontecer. Se você está passando por um momento de desespero, se tudo parece fechado, se cada porta que você bate volta a se trancar, este pode ser o momento mais importante da sua vida espiritual. Porque hoje eu vou te revelar a oração milagrosa do Efatá. A oração que tem sido chamada por milhares de pessoas no mundo de a oração que abre portas fechadas em 24 horas. Eu sei que pode parecer impossível. Eu sei que talvez você já tenha orado muito e chorado muito. Mas ouça, quando Jesus disse Efatá, nada permaneceu fechado. Surdos ouviram, mudos falaram. Impossíveis se dissolveram diante do poder sobrenatural que há nessa palavra. Essa oração não é comum. Ela carrega um mistério que foi guardado por séculos e só é revelada aos corações que estão prontos para acreditar de verdade. Se você chegou aqui, não foi por acaso. Existe uma força divina conduzindo você para este momento. Fique até o final. Não pule nenhuma parte. Não interrompa. Porque esta oração só manifesta o seu poder em quem decide ir até o fim com fé. Talvez você esteja enfrentando uma dor que ninguém conhece. Talvez haja uma porta trancada na sua vida há anos, um tratamento que não funcionou, um relacionamento quebrado, uma dívida que parece impossível de quitar, um futuro que parece estar sempre se afastando. Mas eu quero que você respire fundo e escute com atenção. O que está fechado vai se abrir. Jesus pronunciou apenas uma palavra, uma única, diante de um homem que não ouvia e não falava, Efatá, que significa abre-te. E naquele instante, tudo mudou. Em um piscar de olhos, a vida daquele homem foi transformada. É isso que esta oração pode fazer com você. Em 24 horas, situações aparentemente seladas podem se abrir de maneira sobrenatural. Essa palavra foi pronunciada pelo próprio Cristo. Não é um símbolo, não é um ritual vazio. É uma ordem celestial que rasga barreiras espirituais. Quando você ora com fé verdadeira, Efatá não é apenas som. É poder vivo que atravessa o invisível e move o que está travado. Muitas pessoas ao redor do mundo têm testemunhado isso. Portas de emprego se abriram sem explicação. Diagnósticos médicos mudaram de um dia para o outro. Famílias foram restauradas. Corações endurecidos amoleceram. Dívidas impagáveis foram resolvidas. Não porque a palavra em si seja mágica, mas porque é uma declaração de autoridade espiritual de Jesus Cristo. É como se Ele mesmo estivesse diante da sua dor, tocando seus ouvidos, tocando sua boca e dizendo, abre-te. E talvez neste momento você sinta um nó na garganta, uma vontade de chorar, ou talvez sinta nada. Mas acredite, o céu está prestes a se mover a seu favor. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus te conduziu até aqui porque existe algo que precisa ser aberto em sua vida. Efatá não é para quem duvida. É para quem crê mesmo quando tudo parece ruir. É para quem diz, Senhor, eu não tenho mais forças, mas ainda acredito. Antes de te ensinar a oração, quero que você entenda por que essa palavra tem um peso tão extraordinário. Nos evangelhos, Jesus usou Efatá num dos momentos mais comoventes de seu ministério. Ele olhou para aquele homem e não apenas falou, ele suspirou. Um suspiro de compaixão profunda. A palavra saiu de seus lábios com poder e amor. E instantaneamente, o que estava bloqueado foi desfeito. Este é o coração dessa oração. Não é apenas pedir um milagre, é se abrir para o toque do próprio Deus. Muitas pessoas ao longo da história da igreja usaram essa palavra em momentos de aflição extrema. Monges, intercessores santos, há relatos antigos de conventos onde em tempos de peste e fome, as freiras se reuniam e pronunciavam o Efatá sobre os portões da cidade e milagrosamente suprimentos chegavam de lugares inesperados. Famílias que estavam à beira de perder tudo receberam provisão no último segundo. Pessoas que tinham perdido a esperança foram alcançadas por respostas rápidas, quase instantâneas. Não foi coincidência. Foi o poder da palavra viva agindo. E agora chegou a sua vez. Se prepare. Respire fundo. Feche os olhos por alguns segundos, se puder.
Coloque a mão sobre o seu peito e sinta seu coração bater. Cada batida é um lembrete de que Deus ainda está no controle. Você não está sozinho. Você está prestes a liberar algo no mundo espiritual que pode mudar tudo. Mas eu preciso te alertar, essa oração exige compromisso. Você não pode apenas ouvir de qualquer jeito. Você precisa se entregar de corpo e alma. Porque o Efatá não é repetido, ele é declarado. Eu quero que você imagine, mesmo que por um instante, a porta que precisa se abrir na sua vida. Talvez seja uma porta financeira, uma porta de cura, uma porta emocional, uma porta espiritual. Visualize essa porta. Agora, imagine Jesus se aproximando dela, colocando as mãos sobre ela e dizendo Efatá. Essa imagem mental não é fantasia, é fé em ação. É como se você estivesse autorizando Jesus a agir diretamente no lugar mais fechado da sua história. Uma mulher de Recife compartilhou um testemunho que tocou profundamente milhares de pessoas. O marido estava desaparecido havia meses. A polícia não encontrava pistas, nenhuma resposta, nenhuma esperança. Ela descobriu a oração do Efatá e decidiu fazer o ato de fé. Por 3 dias, orou todas as noites, sempre no mesmo horário. Na segunda noite, sonhou com uma porta branca sendo aberta. No terceiro dia, recebeu uma ligação inesperada. O marido havia sido encontrado com vida, confuso, mas salvo. Ela não soube explicar. Os investigadores disseram que foi sorte. Ela disse, foi Efatá. Jesus abriu uma porta que ninguém mais podia abrir. Outro testemunho veio de um jovem empresário de Goiânia. Sua empresa estava a um passo de fechar as portas. Dívidas acumuladas, clientes desaparecendo, contas bloqueadas. Na noite em que decidiu orar, ele escreveu num papel: Senhor, esta é a porta que eu não consigo abrir. Fez a oração com lágrimas e voz embargada. No dia seguinte, uma proposta de sociedade que ele não esperava caiu no seu e-mail. Em menos de uma semana, as dívidas estavam quitadas e a empresa renasceu. Coincidência? Não. Quando Deus diz abre-te, não há cadeia que resista. E talvez você esteja pensando, mas eu já tentei orar antes e nada aconteceu. Eu entendo. Às vezes a dor cansa a alma, mas a diferença aqui está em algo essencial. Essa oração não se trata de pedir, se trata de declarar. É o poder da palavra de Deus. É você colocando sua fé em movimento. Não como quem implora, mas como quem confia que o Deus que abriu mares, ressuscitou mortos e moveu montanhas também pode abrir essa porta para você. Agora, antes que façamos a oração juntos, eu preciso te dar as instruções sagradas. E sim, cada detalhe importa. Primeiro, a oração do Efatá precisa ser feita com concentração total. Nada de distrações. Se você puder, escolha um lugar calmo, onde ninguém vá te interromper. Acenda uma vela ou coloque uma música suave de fundo. Algo que traga paz e te faça sentir a presença de Deus. Isso não é superstição, é preparação do ambiente espiritual. Segundo, escolha um único pedido urgente, aquele que você carrega no coração e que parece impossível de resolver. Não peça 10 coisas de uma vez. Escolha a porta principal que precisa se abrir. Coloque todo o seu foco nessa intenção. Terceiro, a oração precisa ser feita em um único ato de fé verdadeiro, mas você pode repeti-la ao longo do dia como uma declaração profética. A primeira vez é a mais importante, é o momento da entrega. Quarto, após a oração, não saia contando para todo mundo. Jesus disse que quando oramos em segredo, o Pai responde em público. Guarde em silêncio como uma semente no solo. Quinto, pratique a gratidão como se já tivesse recebido. Desde o instante em que terminar, fale: Obrigado, Deus, porque a porta já foi aberta em teu nome. A gratidão não é um detalhe, é o selo da fé verdadeira. Agora respire fundo outra vez. Eu quero que você fale esta palavra em voz alta comigo. Efatá. Sinta a força que sai dos seus lábios. Não é a sua voz, é a autoridade de Jesus sendo declarada através de você. A atmosfera ao seu redor muda quando você pronuncia essa palavra com fé. Eu acredito que anjos estão se movendo agora, enquanto você ouve isso.
Portas que pareciam enferrujadas estão se abrindo no mundo espiritual. Corações endurecidos estão sendo quebrantados. Correntes invisíveis estão se partindo. Essa não é uma oração para os fortes. É uma oração para os que confiam. É para aqueles que estão de joelhos, mas ainda acreditam no Deus que tudo pode. Você não precisa entender como, você só precisa crer. Deus não está pedindo que você resolva nada. Ele só está pedindo que você confie e declare. Enquanto você ouve essas palavras, talvez uma sensação de calor, arrepio ou emoção esteja tomando conta do seu corpo. Talvez lágrimas estejam caindo dos seus olhos. Isso não é acaso. É o Espírito Santo tocando o mais profundo da sua alma. Há orações que pedem, há orações que suplicam. Mas Efatá é uma ordem celestial. É como se Jesus estivesse no meio da sua casa, no meio da sua dor, abrindo aquilo que ninguém mais consegue. E é por isso que eu quero que você escreva nos comentários agora, com fé e poder, Efatá sobre a minha vida. Sim, escreva exatamente assim. Porque quando você escreve, você declara publicamente que acredita que a porta está sendo aberta. Isso não é apenas um comentário, é um ato profético. E atos proféticos movem o céu. Agora vamos fazer juntos a oração que tantos testemunhos têm confirmado. Feche os olhos, respire fundo e repita comigo com fé verdadeira. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu me coloco diante de Ti neste momento com meu coração completamente aberto. Eu trago diante dos Teus pés essa porta fechada que tem me impedido de avançar. Eu reconheço que não tenho força para abri-la sozinho. Eu reconheço que tentei com minhas mãos e falhei. Eu reconheço que apenas a Tua palavra tem poder para mover aquilo que está travado. Por isso, em Teu nome e com toda a fé que existe em mim, eu declaro, Efatá, abre-te agora. Que toda muralha, todo bloqueio espiritual, toda resistência maligna, toda injustiça humana, todo impedimento seja desfeito pelo poder da Tua palavra. Abre, Senhor, o que ninguém mais pode abrir. Enquanto você repete isso, imagine a porta que você visualizou no começo se abrindo. Imagine a luz invadindo esse espaço. Imagine o impossível cedendo diante da autoridade de Jesus. Não é fantasia, é fé em ação. E continue. Senhor, eu não espero mais pelo impossível. Eu declaro que o impossível se dobra diante de Ti. Eu declaro que em 24 horas verei o Teu mover. Eu declaro que a resposta está vindo, que os céus estão se movendo, que os anjos estão agindo a meu favor. Eu entrego esta causa completamente em Tuas mãos e, como sinal da minha fé, eu agradeço agora, mesmo antes de ver, porque sei que Tu és fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou imaginar. Sinta a atmosfera mudar. Quando você agradece antes de ver, você mostra que confia plenamente. Deus não resiste a um coração que crê de verdade. Agora, eu quero que você faça um compromisso com Deus. Durante as próximas 24 horas, independentemente do que aconteça, você vai andar, falar e agir como alguém que já recebeu o milagre. Você não vai reclamar, você não vai murmurar, você não vai se lamentar, você vai agradecer. Você vai repetir Efatá quantas vezes for necessário. Essa é a chave que Jesus entregou àqueles que têm fé. Agir antes de ver. Eu sei que talvez o seu problema seja grave. Talvez seja urgente. Talvez você esteja orando entre lágrimas, com o coração apertado e uma angústia profunda. Mas preste atenção. Jesus sempre se moveu mais rápido em direção aos desesperados. Quando Marta e Maria chamaram, dizendo que Lázaro estava morto, Jesus chegou e disse, tirem a pedra. Ele falou com autoridade. E assim como Lázaro saiu do túmulo, a sua causa também vai sair da escuridão para a luz. O Efatá não tem fronteiras. Ele age no impossível. Uma jovem de Moçambique compartilhou, o pai estava desaparecido há 2 anos, dado como morto. Depois de fazer a oração, no visual do dia, ele reapareceu com vida, resgatado de uma situação que ninguém imaginava possível. Uma senhora no interior do México orou pelo filho dependente químico. No 15º dia, ele entrou em contato e disse que queria mudar de vida.
Portas que estavam fechadas há anos se abriram de um jeito inexplicável. Porque quando Jesus diz abre-te, o inferno inteiro não consegue impedir. E talvez você esteja recebendo este vídeo como um último fio de esperança. Se for esse o caso, saiba, você não está só. Deus viu o seu choro. Deus conhece as noites em que você se deitou sem respostas. Deus conhece os porquês que você nunca teve coragem de contar para ninguém. Mas agora Ele está te dizendo, não tema, eu estou abrindo essa porta. Então declare mais uma vez, Efatá, abre-te, abre-se a saúde, abre-se a restauração, abre-se a justiça, abre-se a prosperidade, abre-se a paz, abre-se a esperança, abre-se o caminho que estava bloqueado. Declare isso com toda a força da sua alma. E se você crê de verdade, escreva agora nos comentários, Efatá sobre a minha vida. Essa será a tua marca de fé. Não porque seja uma fórmula mágica, mas porque Deus honra aqueles que têm coragem de se posicionar com fé. Se esta mensagem está tocando seu coração, deixe o seu like para que esta oração alcance outras pessoas que também estão precisando de um milagre. Compartilhe com alguém que você ama, alguém que esteja enfrentando uma porta fechada. Seja instrumento para liberar bênçãos sobre outra vida. E por último, inscreva-se neste canal e ative o sininho, porque nos próximos dias estaremos orando juntos, diariamente, para que você viva não apenas uma abertura, mas uma nova estação de milagres. Efatá não é o fim, é o começo de algo poderoso que Deus está prestes a fazer na sua vida. Você ficou, e isso já é um sinal de que o céu está em movimento. Agora, respire mais uma vez, como quem puxa a esperança para dentro da alma, e deixe que cada palavra penetre o lugar mais fechado da sua história. Porque o que vou te conduzir a fazer nas próximas linhas é mais do que uma oração. É um caminho, uma travessia, uma passagem do que estava trancado para o que se abre de forma sobrenatural. Efatá não é ruído de quem implora, é a voz de quem crê. Por isso, a partir de agora, tudo o que você fizer terá um sentido profético. Sua respiração, seus passos, suas palavras, seus pensamentos, tudo será alinhado ao decreto de Jesus. Abre-te. Imagine-se caminhando por um corredor comprido com várias portas. Algumas levam a lembranças doloridas que você evita. Outras a promessas que você julgou perdidas. Outras ainda a respostas que parecem morar em outro mundo. Enquanto você caminha, sente a presença de Jesus ao seu lado. Ele não acelera o passo. Ele caminha no seu ritmo, como quem sabe o peso que você carrega. E quando vocês chegam diante da porta certa, aquela que você teme encarar, Jesus toca a madeira fria, fecha os olhos por um instante e a palavra sai como luz. Efatá. Você ouve por dentro, como se a palavra estivesse nascendo dentro do seu peito. E a fechadura cede, e a tranca cai, e um vento doce atravessa o corredor inteiro. Não é imaginação, é fé em movimento. Se você pudesse ler as cartas que chegam todos os dias de pessoas que ousaram declarar Efatá, entenderia que nada do que estamos fazendo aqui é teoria. Uma jovem que estudava para uma vaga sonhada, reprovada por 3 vezes, escreveu Efatá no topo do caderno, orou com lágrimas e determinou: eu não vou estudar como quem tenta, vou estudar como quem já recebeu. Na manhã da prova, sentiu paz como nunca. Quando o resultado saiu, havia não só a aprovação, mas uma bolsa que ela não tinha pedido e que mudaria a história da família. Outro homem, separado da esposa havia 2 anos, estava exausto de tentar conversas que viravam brigas. Um amigo enviou a oração. Ele leu, relutou, mas decidiu: hoje eu não vou falar com ela. Eu vou falar com Deus e deixar Deus falar com ela. Oraram Efatá durante 7 dias, sempre às 21 horas. No 8º dia, ela enviou uma mensagem: podemos tentar mais uma vez? Portas que nenhuma palavra humana abre, um único sopro do céu destranca. Quero te conduzir por um roteiro espiritual simples e poderoso para estas próximas 24 horas. Não é superstição,
É disciplina de fé. Agora, levante a sua mão direita como quem segura o que não quer mais perder e repita dentro de você: eu acolho a abertura de Deus. Em seguida, imagine o seu pedido como uma chave sobre a palma da mão. Feche os dedos devagar, como quem toma posse. Pronto, sempre que a dúvida vier, você vai lembrar: a chave está comigo. Nas próximas horas, vamos ancorar o Efatá em 3 pilares: presença, palavra e gesto. A presença é o que você sente quando para por alguns minutos, cala a avalanche de pensamentos e diz: fala, Senhor, o teu servo escuta. A palavra é o Efatá pronunciado com convicção, sem grito, sem esforço, é autoridade mansa. O gesto é aquilo que dá corpo à fé. A mensagem que você envia, o currículo que você dispara, o pedido de perdão que você finalmente escreve, a consulta médica que você marca, a gaveta que você arruma. Deus abre, você atravessa. Comece marcando no seu coração um horário de aliança. Pode ser agora e depois no início da noite e, por fim, antes de dormir. No primeiro momento, apresente a porta. Diga com clareza o que precisa se abrir. Nomeie sem medo: Senhor, é essa vaga. Senhor, é essa cura. Senhor, é essa reconciliação. Senhor, é essa resposta na justiça. No segundo momento, declare Efatá com gratidão: eu te agradeço porque já abriste. No terceiro momento, silencie. A gratidão prepara a casa para a visita e o silêncio deixa a porta destravada. Talvez você sinta que o peso na mente é maior do que o peso no corpo. Às vezes, a porta mais trancada não é a circunstância, é a interpretação que fizemos dela. Por isso, durante este ciclo de 24 horas, você vai tratar seus pensamentos como visitantes. Quando entrar um pensamento que diga não vai dar, você gentilmente o acompanha até a saída e diz: Efatá, abre-te para a esperança. Quando vier o pensamento tarde demais, você responde: Efatá, abre-te para o tempo de Deus. Esta conversa interior é oração. Deus escuta tudo que você diz por dentro. Por isso, tudo que você diz por dentro deve concordar com a palavra que Jesus disse por fora. Abre-te agora. Tome um copo de água, segure com as 2 mãos e diga: Senhor, que tudo o que em mim estiver duro se torne mole. Que tudo o que estiver travado flua. Beba devagar, como quem aprende de novo a receber. Não é magia, é pedagogia espiritual. O corpo aprende e ensina a alma. Depois, se possível, acenda uma vela. A chama não resolve problemas. Ela ensina os olhos a esperarem. Olhe para a luz por 1 minuto e diga baixinho: eu espero em ti. No meio dessas 24 horas, haverá um momento em que você será tentado a reduzir tudo a uma bela motivação. É sempre assim. Quando a porta começa a ceder, o inimigo sussurra: isso é só emoção. E justamente aí, você vai responder com mansidão e firmeza. Não é emoção, é convicção. Eu sei em quem tenho crido, Efatá, e seguirá. Porque a persistência não é teimosia, é amor que continua. Quero contar o que acontece quando você agradece antes de ver. Uma mãe orava há anos por um filho que se afastou. Um dia, cansada, decidiu fazer algo diferente. Comprou um prato que ele gostava e pôs à mesa como quem espera visita. E se ele não vier? E questionou o medo. Ela acendeu a vela, respirou fundo e sussurrou: Efatá. O telefone tocou. Não foi naquele dia que tudo se resolveu, mas naquele dia algo que estava rígido começou a amolecer. A fé abre espaço para Deus trabalhar sem o nosso controle, do jeito e no tempo dele, e ainda assim veloz como um raio quando precisa. Nas próximas horas, trabalhe com 3 palavras: perdão, ordem e semente. Perdão é o que você libera para que o passado pare de segurar a maçaneta. Você pode até não sentir, mas pode decidir: eu solto. Quem você precisa perdoar? Diga o nome e solte. Ordem é o que você promove no espaço à sua volta.
Um envelope com documentos que você organiza, uma mesa que você limpa, um e-mail que você responde. A ordem externa conversa com a ordem interna, e ambas conversam com o céu. Semente é algo pequeno que você planta em direção ao que pediu. Um bilhete de reconciliação, um currículo enviado, uma pequena contribuição a quem precisa, um livro que você abre para aprender. A semente não resolve no instante, mas declara ao universo: eu acredito no amanhã. Talvez você pense: mas eu pedi algo para 24 horas. Sim. E eu creio que muitos verão respostas explícitas nesse intervalo. Outros receberão um sinal inequívoco, uma ligação, um e-mail, um encontro, um alívio no corpo, um número liberado, um resultado que muda de status. E se passadas 24 horas a grande porta ainda não estiver totalmente aberta, você não terá fracassado, você terá deslocado os eixos, enfraquecido as dobradiças, chamado recursos que já estão a caminho. Resposta rápida não é resposta rasa. É resposta de pai que conhece a urgência e mede o que é melhor. Acelerar o coração de Deus não é possível, mas alinhar o seu ao ritmo dele abre veredas onde não havia trilha. Agora, feche os olhos por alguns instantes e imagine o relógio da sua casa. O ponteiro avança e a cada minuto você ouve uma palavra como um mantra que não cansa: Efatá. A cada batida, um cadeado estala. Às 9 você recebe paz. Ao meio-dia, uma ideia. Às 15 horas, um impulso para agir. Às 18 horas, um convite. Às 21 horas, um consolo profundo que te faz dormir leve. E no amanhecer, você acorda diferente. A situação externa pode ainda estar se movendo, mas dentro de você, a porta principal já se abriu, a da esperança. Quando essa porta abre, o resto encontra caminho. Eu quero, agora, guiar você numa declaração longa que você pode repetir mentalmente, como quem varre o pó da descrença e lustra o chão da confiança. Senhor, eu coloco à tua frente a porta da minha saúde. Efatá. Eu coloco a porta do meu trabalho. Efatá. Eu coloco a porta da reconciliação. Efatá. Eu coloco a porta das minhas finanças. Efatá. Eu coloco a porta da minha vocação. Efatá. Eu coloco a porta da minha mente. Efatá. Eu coloco a porta do meu coração. Efatá. Eu coloco a porta da minha casa. Efatá. Eu coloco a porta do meu futuro. Efatá. Eu coloco a porta dos sonhos que enterrei. Efatá. Nada que tu decretaste ficará retido. Eu saio do estreito para o largo, do escuro para a luz, do quase para o pleno, porque tu disseste, e o que tu dizes é vida. Levante-se por um momento, se puder, e dê 3 passos firmes onde você está. Cada passo, uma concordância. No primeiro, diga: eu creio. No segundo, diga: eu recebo. No terceiro, diga: eu avanço. Sente novamente. Sinta a diferença entre onde você estava e onde você está. A fé nos reposiciona, por dentro e por fora. Se no seu coração existe uma pergunta que você não ousou fazer, faça agora. Deus não se ofende com quem pergunta com humildade. Talvez seja por quê. E talvez seja até quando. Talvez seja como. Entregue a pergunta como quem entrega um pássaro ferido. Você não precisa entender tudo para atravessar a porta. Você precisa confiar em quem a abre. O entendimento virá como consequência. Primeiro, o caminho. Depois, o mapa. Neste momento, eu uno a minha voz à sua e declaro sobre a sua casa. Efatá. Declaro sobre o documento retido. Efatá. Declaro sobre a agenda médica sem vaga. Efatá. Declaro sobre a resposta que não chega. Efatá. Declaro sobre o coração que ficou duro. Efatá. Declaro sobre o medo que paralisa. Efatá. Declaro sobre a palavra injusta que te atingiu. Efatá. Declaro sobre os recursos que te prometeram e não liberaram. Efatá. Declaro sobre a criatividade que secou. Efatá.
Declaro sobre a porta que você nem sabe onde está, Efatá. E, em nome de Jesus, tudo aquilo que se opõe ao decreto do céu se curva agora. Um compromisso simples para selar estas 24 horas. Escreva em algum lugar visível, no espelho, num papel, no celular. Efatá, 24 horas de fé. Debaixo, anote o seu pedido em uma frase curta. Ao lado, uma gratidão já declarada. Toda vez que olhar, você vai respirar fundo e repetir: abre-te. Se puder, coloque próximo uma chave. Toda vez que tocar nela, diga: eu tenho a chave porque ele disse a palavra. E quando a ansiedade vier, e ela vem, faça o exercício das 3 respirações. Na primeira, inspire e diga por dentro: abre-me os ouvidos para o teu consolo. Na segunda, inspire e diga: abre-me a boca para a tua gratidão. Na terceira, inspire e diga: abre-me o caminho para a tua vontade. 3 respirações, 1 minuto, paz de volta. É simples, é eficaz, é de Deus. Se você está acompanhando até aqui, escreva nos comentários: Efatá sobre a minha vida. Eu creio, eu recebo, eu avanço. Sua frase vai se somar a milhares de outros atos de fé. E haverá um coro silencioso de portas se abrindo pelo mundo. O comentário não é algoritmo, é altar. E quando a graça se manifestar, e ela se manifestará, volte aqui e testemunhe. Conte com simplicidade e verdade o que aconteceu. Seu testemunho será a chave de alguém que ainda está diante da porta com medo. Agora, quero selar com você a oração final destas 24 horas. Una suas mãos, incline o coração e repita por dentro: Jesus, palavra viva do Pai, eu te agradeço porque ouviste a minha súplica. Eu me coloco sob o teu decreto e descanso. O que eu não posso, tu podes. O que eu não alcanço, tu trazes até mim. O que eu não vejo, tu já vês. Eu decido caminhar como quem já recebeu. Eu decido falar como quem já viu. Eu decido agir como quem já entrou. E sobre cada porta necessária eu reafirmo: Efatá, abre-te. E eu te agradeço agora, antes de ver, porque crer é ver com o coração. Amém. Se esta mensagem acendeu algo em você, preserve a chama. Não alimente o contrário com conversas que te roubam a fé. Se perguntarem por que você está tão sereno, diga apenas: porque a porta já está abrindo. Não é arrogância, é confiança. A fé elegante não precisa provar nada. Ela simplesmente segue. Eu quero abençoar também suas mãos. Estenda-as à sua frente e olhe para elas. Quantas vezes você as viu tremendo, cansadas, vazias? Agora veja-as firmes, cheias, úteis. Diga com carinho a você mesmo: minhas mãos vão segurar o que Deus entregar. Porque às vezes a porta abre e a gente não sustenta o que veio por falta de preparo. Por isso, nestas 24 horas, cuide-se, beba água, coma com moderação, durma com esperança, organize um pequeno espaço. O milagre precisa de casa arrumada para morar. Seja sensível aos pequenos sinais. Um nome que você lembra do nada, uma ideia que surge no banho, uma frase que toca você numa música, um e-mail que aparece na caixa de spam, uma mensagem antiga que você encontra por acaso, um convite que você quase recusaria, um exame que você resolve repetir, um documento que você reencontra, uma paz sem motivo aparente. Os sinais não substituem a resposta. Eles anunciam a chegada. Abra a janela e deixe o ar entrar. E agora, no que resta destas 24 horas, caminhe com este sentimento: o céu está adiantado. O que é para você não se perderá. O que foi decidido por Deus não será desfeito por homens. O que parecia fechado por ferro e fogo cede ao sopro de uma palavra. É isso que Efatá sempre foi. Não um truque, mas um sopro. Se este conteúdo tocou o seu coração, deixe o seu like para que mais pessoas encontrem esta oração no momento certo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar caminhando conosco em outras aberturas que Deus tem preparado. Compartilhe com alguém que precisa atravessar. E, por favor, não parta sem selar o seu compromisso nos comentários. Efatá sobre a minha vida. Eu creio, eu recebo, eu avanço.
Eu vou ler, eu vou orar com você e juntos veremos portas girarem sobre dobradiças que ninguém mais via. Antes de terminar, deixo uma última imagem para morar na sua mente. Você diante da porta que por anos chamou de impossível. Jesus toma sua mão, coloca sobre a maçaneta, sorri com ternura e diz: agora, juntos. Vocês empurram e a luz te envolve por completo. Do lado de dentro, você reconhece que não chegou sozinho. E uma voz mansa que você vai saber de onde vem, sussurra: bem-vindo ao que eu sempre planejei para você. Efatá, seja feito.